Como superar o autoabandono e se tornar a pessoa que cuida de você. O silêncio que dói, mais do que palavras. Quantas vezes você esteve ao lado de todos, menos de si mesmo? Quantas noites você consolou alguém, mas chorou sozinho depois que a porta se fechou? Quantas vezes você ignorou o que sentia, minimizou o que precisava e se silenciou para não incomodar? O nome disso não é força. É autoabandono. Autoabandono não acontece de uma vez. Ele é uma coleção silenciosa de pequenos nãos que dizemos a nós mesmos. Ele se esconde na forma como deixamos o que é importante para nós por último. Está presente nos relacionamentos onde nos anulamos para manter a paz. Ele mora nas desculpas que damos para não nos priorizarmos. E com o tempo, ele nos convence de que cuidar de si é egoísmo, quando na verdade é sobrevivência. Neste capítulo, vamos falar profundamente sobre o que é o autoabandono, por que ele acontece e, o mais importante, como superá-lo. Porque você merece ser cuidado. E o primeiro a fazer isso precisa ser você. O que é autoabandono? Autoabandono é o comportamento inconsciente, ou às vezes consciente, de negligenciar suas necessidades emocionais, mentais e até físicas em prol de agradar os outros, evitar conflitos ou simplesmente por não se sentir merecedor de atenção. Ele se manifesta de formas sutis. Não respeitar seus limites, silenciar sua dor, adiar seus sonhos, aceitar migalhas em nome do amor. Na psicologia, o autoabandono está profundamente enraizado em experiências da infância, traumas, padrões de rejeição e muitas vezes em um sistema de crenças onde aprendemos que amor precisa ser conquistado, que só somos bons se estivermos disponíveis para os outros, ainda que estejamos em pedaços por dentro. Quando você se abandona, seu corpo sente. Sua mente grita, mas você aprende a calar. E aos poucos, vai se distanciando de si mesmo. O resultado? Ansiedade, sensação de vazio, baixa autoestima, falta de direção, esgotamento emocional. As raízes psicológicas do autoabandono. O autoabandono geralmente tem raízes profundas que se formam ainda na infância. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde suas emoções não foram validadas, onde a raiva era reprimida, o choro ignorado, a dor banalizada. Crianças que aprendem que suas necessidades não importam se tornam adultos que têm dificuldade em se cuidar. Outro ponto crucial são as crenças limitantes formadas no início da vida. Eu só sou amado se for perfeito. Meus sentimentos incomodam. Não posso ser um peso para ninguém. Essas crenças passam a ditar nossos comportamentos sem que percebamos. Você começa a se moldar, a se diminuir, a se desconectar da própria verdade para se encaixar, ser aceito, não ser rejeitado. Esse padrão segue pela vida adulta em forma de relações abusivas, procrastinação do autocuidado, falta de limites, culpa por descansar, medo de se priorizar. A dor de não ser suficiente por dentro vira uma busca incessante por validação por fora. Como identificar se você está se autoabandonando? É difícil enxergar o autoabandono quando ele já virou parte da sua rotina emocional. Mas aqui vão alguns sinais que indicam que você pode estar se negligenciando. Você diz sim quando queria dizer não. Você evita conflitos mesmo que esteja ferido. Você se sente culpado ao se priorizar. Você se compara o tempo todo e sempre se sente inferior. Você se sente desconectado de si mesmo. Você se sente esgotado com frequência, mesmo sem fazer tanto. Você não sabe mais o que te faz feliz, apenas vive no automático. Você atrai relações onde sempre precisa se doar mais do que recebe. Se você se reconheceu em mais de um desses pontos, talvez esteja na hora de virar a chave. E o primeiro passo é acolher essa consciência com compaixão, não com culpa. O caminho de volta. A reconexão com você mesmo. Superar o autoabandono não é um processo instantâneo, mas ele começa com um simples ato. Escutar a si mesmo. A partir do momento em que você começa a se ouvir, sua cura se inicia. A reconexão com você mesmo começa nos pequenos gestos. Quando você honra seu cansaço. Quando respeita sua intuição. Quando escolhe ficar em silêncio, não por medo, mas por autocuidado. Quando finalmente olha no espelho e decide, eu também mereço meu próprio amor. Isso significa criar espaços seguros dentro de si. Cultivar a prática da presença, validar suas emoções, reaprender a dizer
não, sem culpa, e construir rotinas que alimentem sua alma. Não apenas obrigações. Você não precisa ser tudo para todos. Você precisa ser inteiro para si. Estratégias psicológicas. Para superar o autoabandono. Aqui estão práticas que, baseadas na psicologia, ajudam a sair do ciclo do autoabandono. Pratique o diálogo interno compassivo. Observe como você fala consigo mesmo. A autocrítica constante precisa dar lugar à compreensão. Não diga a si o que você nunca diria a um amigo. Estabeleça limites claros. Aprenda a identificar o que te faz mal e onde você precisa se proteger. Dizer não é um ato de amor próprio. Crie uma rotina de autocuidado emocional. Reserve momentos diários para cuidar da sua saúde mental. Isso pode incluir terapia, escrita terapêutica, meditação ou simplesmente um tempo sozinho para se escutar. Reescreva suas crenças. Você pode não ter tido controle sobre o que te ensinaram a acreditar, mas hoje você pode escolher no que continuar acreditando. Substitua: preciso ser perfeito para ser amado, por sou digno de amor, mesmo sendo imperfeito. Celebre suas pequenas vitórias. O caminho da autocompaixão é feito de passos simples. Cada vez que você se escolhe, se respeita ou se ouve, celebre, porque isso é você reaprendendo a se amar. A relação entre autoabandono e relacionamentos tóxicos. Uma das consequências mais dolorosas do autoabandono é a forma como ele molda nossos relacionamentos. Quando não nos colocamos como prioridade, permitimos que os outros também não o façam. Criamos vínculos onde somos os únicos a dar, a sustentar, a carregar. Pessoas que se abandonam frequentemente se envolvem em relações onde são invalidadas, desrespeitadas ou ignoradas. Não porque mereçam menos, mas porque ainda não aprenderam a se tratar com o respeito e o amor que gostariam de receber. É um ciclo inconsciente. Você aceita menos porque acredita, em algum nível, que é o que pode ter. Você tolera o mínimo porque tem medo de estar só. Você não impõe limites porque teme perder o pouco que tem, mesmo que isso te custe tudo o que você é. Romper com isso exige coragem. Coragem de ficar só até encontrar algo verdadeiro. Coragem de dizer não, mesmo quando isso decepciona alguém. Coragem de escolher a si mesmo em um mundo que constantemente te ensina a se deixar por último. Mas saiba, a pessoa certa, o vínculo certo, vai florescer quando você estiver inteiro. Quando você se amar tanto, que não aceitará menos do que o que oferece a si mesmo. O papel da terapia na reconstrução do amor próprio. A psicoterapia é uma das ferramentas mais valiosas nesse processo de reencontro. Não apenas por oferecer um espaço seguro para expressar sua dor, mas porque ela convida você a se ver com outros olhos, sem máscaras, sem julgamentos, sem pressa. Na terapia, você aprende a dar nome ao que sente. Aprende a perceber os gatilhos que te levam a se negligenciar. Aprende a curar feridas antigas que ainda ditam suas escolhas. E, talvez o mais importante, aprende que cuidar de si não é egoísmo, é necessidade emocional básica. Se você nunca teve a chance de ser cuidado de verdade, a terapia pode ser esse lugar onde pela primeira vez você aprende a se acolher, e a partir daí, constrói uma nova forma de viver mais leve, mais respeitosa, mais inteira. Tornar-se sua própria base de apoio. Superar o autoabandono é, no fundo, um processo de voltar para casa, para dentro de si. É sobre parar de buscar em outros o que só você pode oferecer. Segurança emocional, validação, respeito, carinho, cuidado. Isso não significa viver isolado ou não precisar de ninguém. Significa que, mesmo cercado de pessoas, você não se perde mais de vista. Você permanece presente para si. Você continua se escolhendo, mesmo quando ninguém mais o fizer. Ser sua própria base de apoio é aprender a se sustentar nos dias difíceis, a se encorajar quando a dúvida bater, a se confortar quando o medo quiser dominar. É dizer para si: eu estou aqui e não vou mais me deixar para depois. Quando essa relação interna se fortalece, tudo muda. Você se torna mais seletivo com quem entra na sua vida. Você se trata com mais gentileza. Você começa a viver de um lugar de inteireza, e não mais de carência, porque agora você sabe que pode contar consigo. Pequenas práticas diárias que curam o autoabandono. Muitas vezes, esperamos que grandes mudanças aconteçam para então começarmos a cuidar de nós. Achamos que quando tivermos mais tempo, mais dinheiro ou menos problemas, aí sim vamos começar uma nova rotina, cuidar da alimentação, descansar,
procurar ajuda. Mas a cura do autoabandono começa nas pequenas escolhas de agora. Ela nasce no momento em que você decide tomar um café da manhã com calma, em vez de pular a refeição. Quando escolhe dormir meia hora mais cedo. Quando diz não a algo que te sobrecarrega. Quando coloca o celular de lado e respira fundo. Quando troca a autocrítica por um pensamento mais gentil. Essas pequenas atitudes, que podem parecer insignificantes à primeira vista, são, na verdade, micro-revoluções internas. Elas enviam uma mensagem ao seu inconsciente. Eu me importo comigo. Não espere sentir vontade para começar. Comece mesmo sem vontade. Comece com o mínimo. Comece com o que for possível. O compromisso vem antes da motivação. E com o tempo, aquilo que parecia difícil se torna natural, porque passa a fazer parte de quem você é. O que acontece? Quando você para de se abandonar. Quando você rompe com o ciclo do autoabandono, não é apenas a sua autoestima que melhora. Todo o seu mundo interno começa a se reorganizar. Você começa a se sentir mais inteiro, mais estável, mais confiante. A ansiedade diminui, porque você sabe que pode confiar em si. A comparação com os outros perde força, porque agora você tem um olhar mais gentil para a sua própria jornada. O medo de ser rejeitado não desaparece, mas deixa de ditar suas escolhas, porque você já não está mais disposto a se rejeitar por ninguém. Sua energia muda, sua postura muda. Você passa a se expressar com mais verdade, a colocar limites com mais firmeza, a buscar o que realmente te nutre, e não apenas o que te distrai. Pessoas que aprendem a não se abandonar se tornam exemplos silenciosos, não por quererem ensinar, mas porque viveram a transformação na própria pele. E isso se nota, se sente, inspira. O amor que você sempre quis, você pode se dar. No fundo, tudo o que buscamos, ser vistos, acolhidos, amados, respeitados, começa a ser possível quando paramos de nos tratar com desdém. O amor que você sempre desejou receber do mundo precisa primeiro nascer dentro de você. Quando você se cuida, você ensina os outros como te tratar. Quando você se ama, você se protege de ambientes que ferem. Quando você se acolhe, você deixa de implorar por atenção. Você passa a ser a fonte, não a falta. E o mais bonito disso tudo é que não importa o quanto você tenha se abandonado até aqui, sempre é tempo de voltar. Sempre é possível reconstruir esse vínculo interno. Você pode começar hoje, agora, com um gesto pequeno. Uma pausa, uma respiração profunda, um compromisso silencioso com o seu bem-estar. Afinal, você passou tempo demais esperando que alguém viesse te salvar. Mas agora você sabe, é você quem pode e merece se resgatar. Como fortalecer a relação com você mesmo a longo prazo. Cuidar de si não é um evento, é um processo contínuo. Assim como qualquer relacionamento duradouro, a relação que você tem com você mesmo exige presença, escuta, respeito e consistência. É fácil se empolgar no início de uma mudança, fazer planos, estabelecer metas, reorganizar a rotina, mas é nos dias difíceis, nos dias comuns, nos dias em que a velha vontade de se abandonar bate à porta, que o verdadeiro cuidado se revela. Por isso, uma das práticas mais importantes para fortalecer esse vínculo interno é cultivar momentos diários de conexão consigo. E não precisa ser nada complexo. Pode ser um diário de 5 minutos para registrar como você está se sentindo. Pode ser uma caminhada sem distrações. Pode ser um banho tomado com presença sem pressa. Pode ser um não que você dá a algo que te esgota. Esses pequenos momentos reforçam, dia após dia, que você está lá por você, que você é confiável, que mesmo quando tudo parece incerto, há uma base firme dentro de você. 13. O silêncio que cura. Vivemos cercados de barulho, de estímulos, de expectativas. E muitas vezes, nos abandonamos não por falta de vontade, mas porque estamos desconectados do que sentimos. É por isso que o silêncio é tão necessário nesse processo. Não um silêncio desconfortável, de repressão ou fuga, mas um silêncio que escuta, que acolhe, que observa sem pressa. Permita-se sentar em silêncio com você mesmo por alguns minutos no seu dia. Sem celular, sem música, sem agenda. Apenas você com você. É nesse espaço que verdades sutis aparecem. Que feridas se mostram. Que necessidades vêm à tona.
Não tenha medo do que você pode encontrar. Porque nesse silêncio, você também encontrará força. Encontrará sua voz. Encontrará o que realmente importa. 14. Abandonar o autoabandono. É um ato revolucionário. Num mundo que nos ensina a sermos produtivos, agradáveis, ocupados e úteis, cuidar de si com carinho é um ato revolucionário. É como nadar contra a corrente. Mas é essa coragem que abre caminhos para uma vida mais real, mais leve, mais sua. Você não precisa mais viver se sacrificando por validação, nem se moldando para caber no que esperam de você. Você não precisa mais se acostumar com o mínimo, nem aceitar menos do que o que te faz bem. Abandonar o autoabandono não significa se tornar perfeito. Significa se tornar presente. Significa se tratar com respeito, mesmo quando erra. Significa se priorizar, mesmo quando tudo diz o contrário. Você pode fazer isso. Você merece isso. E está dando passos importantes só por estar aqui, refletindo, sentindo, abrindo espaço para uma nova forma de viver. A autocompaixão, como ferramenta de transformação. A autocompaixão é, talvez, uma das ferramentas mais potentes que podemos desenvolver quando decidimos cuidar de nós mesmos. Ela não é sobre se vitimizar, se acomodar ou justificar tudo. É sobre olhar para si com os mesmos olhos que você olha para alguém que ama profundamente, com empatia, com paciência e com coragem. Muitas pessoas foram ensinadas a serem duras consigo mesmas, acreditando que a crítica constante seria o caminho para a mudança. Mas a ciência e a psicologia nos mostram justamente o contrário. O verdadeiro crescimento vem do encorajamento, não da punição. Pessoas que se tratam com compaixão são mais resilientes, mais motivadas e, sobretudo, mais equilibradas emocionalmente. Então, nos dias em que você falhar, ou quando as recaídas vierem, ou quando você sentir que está perdendo o rumo, em vez de se criticar, experimente se perguntar: o que eu diria agora a alguém que eu amo, passando pelo que estou passando? Essa simples troca de olhar muda tudo. Autocompaixão é autocuidado em ação. É você dizendo, todos os dias, que está do seu lado, mesmo quando está difícil, que você se entende, que você se segura, que você se reergue com carinho. 16. Você é seu lar. Talvez essa seja uma das frases mais poderosas que podemos internalizar nessa jornada. Você é o seu lar. Não importa onde você esteja, com quem esteja, quantas vezes tenha se perdido ou se esquecido de si. Você pode sempre voltar para dentro. Você pode sempre reconstruir, restaurar, recomeçar. Ser seu próprio lar é se tornar um lugar seguro para si. Um lugar onde você se permite existir como é. Onde você se acolhe nos dias bons e ruins. Onde você se encontra quando o mundo lá fora parecer confuso demais. É nesse lugar que nasce o verdadeiro amor próprio. Não de um ego inflado, mas de uma presença real, nutritiva, serena. Amar-se nesse sentido é criar raízes internas. É saber que mesmo quando tudo desaba, você tem onde pousar, você tem a si. Reprogramando a voz interna. De crítica a cuidado. Uma das marcas mais profundas do autoabandono é a maneira como falamos conosco. A voz interna, aquela que narra silenciosamente nossa vida, muitas vezes se transforma em um juiz severo e impiedoso, nos criticando por cada falha, comparando-nos com os outros, nos cobrando perfeição e nos punindo com dureza por não alcançá-la. Mas essa voz não é sua essência. Ela é o eco das exigências externas, das vivências traumáticas, das expectativas irreais que você absorveu ao longo da vida. E, boa notícia, ela pode ser transformada. Você pode reprogramar sua voz interna para que ela se torne sua aliada, não sua inimiga. Isso começa por tomar consciência dela. Preste atenção ao que você diz mentalmente quando erra, quando está cansado, quando se olha no espelho, quando recebe uma crítica. Você se machuca com palavras que jamais usaria com alguém que ama? Então é hora de mudar o tom. Experimente trocar o "sou um fracasso" por "estou aprendendo". Troque o "nada dá certo para mim" por "isso foi difícil, mas estou tentando". Troque o "ninguém me ama" por "estou me reaprendendo a me amar primeiro". Não é um processo instantâneo, mas é poderoso.
A forma como você fala consigo é o solo sobre o qual sua autoestima e seu bem-estar emocional crescem. E você merece que esse solo seja fértil, gentil, humano. 18. A relação entre autoabandono e ansiedade. Muitas pessoas que sofrem com ansiedade intensa vivem, na verdade, uma desconexão com suas próprias necessidades emocionais. Quando você se abandona, quando ignora seus limites e sentimentos, sua mente começa a disparar alarmes. A ansiedade é um deles. Ela não é o problema em si, é o sintoma de algo mais profundo. Um sistema interno sobrecarregado por falta de acolhimento. Você pode perceber isso nos pequenos momentos, quando diz sim, querendo dizer não, quando passa horas tentando agradar os outros e se esquece de si, quando vive numa constante vigilância para evitar rejeições, críticas ou julgamentos. Tudo isso alimenta a ansiedade. Por isso, o autocuidado emocional não é luxo, é necessidade. Aprender a se ouvir, a dizer não, a respeitar seu ritmo e seu corpo, é um dos maiores atos de coragem emocional que você pode realizar. Comece pequeno. Faça pausas conscientes durante o dia. Respire. Pergunte a si mesmo: o que eu estou sentindo agora? O que eu estou precisando? E, acima de tudo, honre as respostas que vierem. Mesmo que sejam desconfortáveis. Mesmo que pareçam egoístas. Porque você precisa, e merece, estar inteiro para viver com mais leveza e presença. A cura através da autocompaixão. Se tem um antídoto real contra o autoabandono, esse antídoto é a autocompaixão. Ela não é pena de si mesmo. Não é fraqueza. Não é desculpa para estagnar. Autocompaixão é a coragem de se enxergar com verdade e, ainda assim, se abraçar com amor. É o ato radical de estender a mesma gentileza que você ofereceria a um amigo ferido, para você mesmo. Muitas pessoas acreditam que só serão dignas de amor quando forem melhores, mais fortes, mais produtivas. Mas isso apenas aprofunda a ferida do abandono. A verdadeira cura começa quando você se trata com dignidade emocional agora, do jeito que está. Ferido, em construção, recomeçando. Você não precisa se consertar para se merecer. Você já merece, só precisa se acolher. Comece com gestos simples. Se perdoar por erros do passado, se permitir descansar, aceitar suas emoções sem julgamento. Trate sua história com respeito. Trate suas dores com ternura. Trate sua jornada com paciência. A autocompaixão é o caminho mais curto e mais seguro de volta para casa. 20. Fortalecendo o eu. Construindo a base da autoconfiança. A confiança em si mesmo não nasce do sucesso. Ela nasce do compromisso. De saber que, independentemente do que acontecer lá fora, você estará ao seu lado. Que você não vai se abandonar. Que vai se sustentar nos dias bons e, principalmente, nos dias difíceis. Esse tipo de confiança é construído todos os dias, com pequenos atos de coerência interna. Quando você diz que vai cuidar de si, e cuida. Quando você promete a si mesmo que vai parar de se machucar, e cumpre. Quando você escolhe não mais aceitar migalhas, e realmente se levanta da mesa. A autoconfiança verdadeira não é arrogância, é presença. É dizer: eu estou aqui por mim. Eu posso contar comigo. Cada pequena ação nesse sentido, levantar da cama quando tudo parece pesado, dizer não mesmo com medo, buscar ajuda quando necessário, fortalece seu senso de identidade. E quanto mais você se honra, menos aceita ser desrespeitado, menos se perde tentando agradar, menos se desintegra tentando caber em espaços que não foram feitos para você. 21. Ser a pessoa que cuida de você é um ato revolucionário. Neste mundo acelerado, que glorifica a produtividade acima do bem-estar, ser a pessoa que cuida de si não é só um gesto de amor, é um ato revolucionário. É dizer não a um sistema que se alimenta do nosso esgotamento. É recuperar a autonomia sobre a própria vida. É reconstruir a autoestima de dentro para fora. Você não precisa esperar que alguém venha te resgatar. A verdade é: ninguém pode viver sua vida por você. Ninguém pode cuidar de você melhor do que você mesmo pode aprender a fazer. E isso não significa estar só. Significa estar inteiro. Significa fazer as pazes com a própria companhia. Significa se tratar como alguém digno de atenção, de cuidado, de respeito, diariamente.
Essa transformação leva tempo, sim. Requer paciência, sim. Mas é absolutamente possível. E cada passo vale a pena. Finalização. Se você chegou até aqui, eu quero te lembrar de algo muito importante. O caminho para deixar de se abandonar e começar a se cuidar começa agora. Não quando você melhorar, não quando tiver tempo, não quando estiver pronto, mas agora, exatamente como você está. Você não é um rascunho esperando para ser aprovado. Você já é digno de amor, de respeito, de cuidado, inclusive de você mesmo. E talvez o passo mais revolucionário que você possa dar hoje seja se levantar e se dizer: a partir de agora, eu escolho não me abandonar mais. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que possa estar precisando dessas palavras. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento, autocuidado e fortalecimento emocional comigo. E lembre-se, o mundo pode até tentar te distrair de quem você é, mas o seu compromisso é com a sua verdade. E ela começa por dentro. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo capítulo.